Bom, agora aqui tá a apresentação na ordem geométrica. Nossa, e agora a ordem geométrica, né? Como que vai ser feita a ordem geométrica? Se a ordem de energia, tá? Ela usa flechinha, né? O que que eu posso usar de referência? O que que eu posso fazer, né? Para a ordem de ordem geométrica, né? O que que dá para ser feito aqui? Tá? A ordem geométrica, tá? Ela nada mais é, vamos por enquanto esquecer isso daqui, tá? Ela nada mais é do que você pegar a composição da linha. Tá? Eu deixei a flecha aqui porque quando você for fazer o exercício ele vai estar, né, com as flechinhas e tal. Então, nesse momento elas não são importantes. Tá? O que você precisa ter em mente, tá? O que você precisa saber aqui, na ordem geométrica, ó, você vai pegar o que para analisar? Isso daqui, ó. Então, essa daqui vai ser a primeira parte, tá? Essa daqui vai ser a segunda parte, a terceira, quarta, ó, aqui, ó, o 5 F14 não entra, só vai entrar o que? Até o ponto que vai a leitura, tá? E o 6? O 6 vai entrar? Vai entrar só o 6S2, tá? Só ele. Por que só ele? Porque só ele participou, tá? Dessa análise que a gente fez. Se fosse um elemento com uma carga que fosse até o 6P, iria entrar o 6P e o 6S2. No entanto, a nossa leitura vai até o 5D. Então, só entra o 6S2. Ah, e por que o 6S2 entrou? Tá? No outro vídeo, tá lá. Tá? Você veio, na verdade, ó, você partiu de uma leitura do 4D10, 5P6, 6S2, e aí você sobe, vai subir, aí você sobe para o 4F14. Tá bom? Muito importante isso. É assim que você chega em qual resultado? Você não vai fazer uma leitura das flechinhas. Você primeiro vai organizar o que? A linha. Você vai ler como se fosse a linha, tá? Então, ó, um S2, tá? Vai ser uma primeira ordem aqui, tá? Ó, outro ponto de organização, os dois pontos aqui, certo? Ó, o 3, toda a linha do 3, certo? O 4, ó, o 4 vai todo o conjunto da linha do 4. A linha do 5, ó, vai até o D. E a linha do 6, como a gente fez, ó, 6S2, tá? Muito importante ter isso em mente, tá? Esse aqui, ele é mais tranquilo, ele exige atenção. E como eu falei, tá? A leitura, o uso, tá, da flechinha, ela vai te ajudar no quê? Ó, você sabe o ponto que tem que parar, tá? E não iria, por exemplo, incluir outras camadas, outros subníveis de uma forma equivocada. Então é muito importante. Conta o que? É a organização. Tá? Começou certo o exercício, é só ir conduzindo, só ir levando de uma forma bastante organizada que você vai conseguir resolver numa boa. Tá? Agora a gente vai ver, tá, o número de elétrons nas camadas. Tá? O número de elétrons nas camadas. Bom, aí vai, né, muito do jeito que você preferir fazer a contagem. Tá? Por exemplo, você pode separar as camadas aqui, como eu separei só para demonstrar. Então, assim, você tem a primeira camada, você tem 2 elétrons, a segunda camada, 8 elétrons. Aqui eu coloquei como KLMNOP, tá? Que você vai encontrar em alguns livros, tá? Mas você pode usar, dependendo do professor, dependendo da avaliação, camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também, tá? Varia pouco isso. O importante é você conseguir agrupar da forma correta e fazer a conta da forma correta, tá? Lembrando aqui, ó, muito importante, ó, o 5, tá? Ele vai entrar na contagem, ó, 5S2, 5P6 e o 5D4, tá? O 6 ele vai entrar na contagem, ó, 6S2. Então,
o que acontece? Nas camadas em que são feitas a leitura, tá? A gente vai contar exatamente o átomo que a gente estava contando no começo, os elétrons que a gente estava contando no começo do exercício, tá? Então aqui, ó, aquela primeira folha que a gente fez, ó, 74. Então a gente vai contando 2, aí aqui 2 mais 6 mais, só que você não vai contar de uma forma direta, tá? E aí, por isso que eu falei, varia muito o jeito que você prefere fazer, porque você pode também usar como recurso essa mesma separação que eu fiz aqui. Então, ó, vamos contar esse daqui, por exemplo, ó, aqui ele ficaria como, né? Então aqui você iria, ó, essa linha, tá? Essa linha do que entra na análise dessa flecha, ela vai entrar o quê? Aqui, ó, vai entrar 2. São 2 elétrons. Aqui, ó, você tem 2 mais 6. Então aqui você já vai ter 8. Então aqui, ó, 2, 8, 18. Certo? 2, 8, 18. Com 14, aí vai dar aí seus 18, com 14, 28, 32, tá? Aqui 2, 8, 18, mas lembrando que é o 4, né? Lembrando que é o 4, então ele vai cair do 18, ele vai lá para 12, certo? E aqui 2, tá bem? Então aqui, ó, mesma coisa que a gente fez aqui, ó, mesmos resultados que a gente chegou aqui, tá? 2, 8, 18, 32, 12 e 2, tá? Então, assim, é o número de elétrons que foram analisados, tá bom? Então, muito importante, tá? Aqui tem que ter muita atenção quando coloca isso, tá? Quando você compõe só. E esse aqui é o total de elétrons por camada, tá? Lembrando, camada você entende como se fosse a linha, tá certo? Entende como se fosse a linha toda aqui, certo? Se você estivesse escrevendo aqui, ó, todos os que fazem parte do 4 que foram analisados, você conta. O 5, tudo que foi analisado do 5. O 5 F14 vai entrar? Não, não vai entrar. Entraria se o elemento tivesse um número maior, tá? Essa foi a contagem do número de elétrons por camada. E aqui uma análise, né? Só um comentário sobre o número de elétrons no subnível mais energético, tá? O subnível mais energético que a gente vai ter, qual que é? É o 5D4, tá? O 5D4, ele tem 4 elétrons. Tá, mas como que chegou na conclusão de que o subnível mais energético, tá, é esse? Tá? Porque, como assim? A gente tem que pensar o seguinte, tá? Aqui o ponto, certo? Vamos usar uma caneta vermelha. Aqui o ponto, tá? É como se estivesse perto do núcleo, tá? Aqui é como se estivesse próximo do núcleo, tá? Lembra que eu falei no primeiro vídeo, apresentando, comentando, que quanto mais próximo do núcleo, menor a carga de energia. Então, quanto mais ele desce, quanto mais ele vai descer, mais energia tem. Quanto mais ele desce, mais energia ele tem, tá? Mais energia a camada vai ter. E o que é subnível, tá? Subnível, certo? Subnível é tudo que você vai escrevendo daqui para lá. Então, são os subníveis. Tudo que você vai escrevendo daqui para lá é subnível, tá? Então, assim, qual foi o último subnível que a gente escreveu? Qual foi o último subnível que foi analisado? Tá? Vamos pegar aqui.